Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain. Nesse vídeo eu quero tratar com você sobre um assunto que mexe muito com a cabeça dos traders. Até onde um papel pode evoluir? Tu já deve ter passado por uma situação que tu tá comprado no papel e tu tá vendo a operação indo a teu favor, o papel tá subindo, e aí tu começa a te perguntar: quando eu saio dessa posição? Qual é o alvo dessa operação? Até onde essa operação pode ir? Então é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo hoje. Vamos lá? Bom pessoal, primeiro, não existe regra mágica para identificar até onde um papel pode subir. A gente consegue traçar alvos através de indicadores, através de suportes ou resistências anteriores, olhando o que o gráfico está nos mostrando, olhando o nível de afastamento, a gente consegue ter uma ideia de até onde o papel pode ir. Mas a verdade é que quando nós entramos num trade, nós temos uma regra bastante objetiva de onde colocar o stop loss e o stop gain através de indicadores. É assim que eu utilizo. Eu quero mostrar para vocês hoje algumas formas de como eu traço alvos e vejo até onde um trade pode evoluir. Olha só. E eu vou colocar aqui para vocês, primeiro no swing trade, tá? Eu tenho formas diferentes de traçar alvos no swing trade e no day trade. Vamos começar aqui um exemplo de Qualicorp. É uma operação que eu entrei, ainda estou conduzindo ela. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeiro, como é que eu entro nessa operação, né? Eu coloco uma ordem de entrada um tique acima do ponto da barra, um ponto acima da máxima da barra. Então, a máxima da barra foi 27,02. Eu coloco 27,03 o meu ponto de entrada e o stop vai ficar na mínima da barra. A mínima da barra aqui está exatamente em 25,51, então eu boto uma ordem de saída em 25,50 no momento em que eu entrar no trade, ok? Maravilha! No dia seguinte eu entro aqui, produzo a minha entrada, identifiquei aqui uma barra de ignição que rompeu essa zona toda, estou dentro do trade e agora fica a pergunta: até onde esse trade pode evoluir? Eu não sei e ninguém sabe, mas o que eu faço é, eu traço um alvo fixo pelo meu True Range. O que é o True Range? É um indicador que nos mostra o quanto na média esse papel andou nos últimos 21 pregões, nos últimos 21 candles aqui, e eu suavizo esse True Range através da média móvel de 21 períodos. Tá? É assim que eu utilizo ele. A resposta desse indicador vai ser em reais, tá vendo aqui? 1,23? Então, 1,23 significa o quanto esse papel andou na média nos últimos 21 candles. Eu coloco meu alvo 1,5 deste True Range, ou seja, 0,5 vai me dar 61 centavos e eu adiciono 61 centavos com 1,23, vai me dar ali aproximadamente 1,84, ok? Então, 1,84 projetado a partir do meu ponto de entrada, 27,03 mais 1,84. Então eu vou ter um alvo lá em 28,87, ok? Então esse é o meu alvo, tá vendo? Eu tenho um alvo fixo, eu já sei aonde eu vou realizar essa posição no momento que eu entrei. Eu não deixo para fazer isso depois de ter olhado o trade. Eu já faço esse planejamento antes, beleza? Para que isso? Para que eu não tenha emoções quando eu tiver com o trade com o trade evoluindo. Então olha só, no dia seguinte, maravilha, entrei na operação, passa-se aqui alguns dias, opa, aqui acho que bateu na minha realização parcial, hein? Vamos ver, a máxima desse candle está exatamente, vamos ver se o Profit me ajuda, em 28,91, maravilha. Então nesse dia aqui eu realizei parcial, eu não saio totalmente da operação, eu saio com 50% da minha operação. Por quê? Porque eu entendo que a operação pode ir muito longe. Esse é um caso específico, esse aqui é um trade de rompimento em que eu conduzo o máximo de tempo possível. Então aqui, os outros 50% da minha operação eu vou conduzir por um alvo móvel. O que é isso? É um trailing stop, tá? Que a gente pode entender também como um alvo móvel. O trailing stop que eu utilizo aqui é o stop ATR, que é esse indicador aqui, ó. Essa linha que está abaixo dos preços, eu utilizo da seguinte forma. Isso aqui é um indicador de tendência. E eu vou ficar comprado nesse papel enquanto o stop ATR me mandar ficar comprado. Quando é que ele vai me dizer para ficar comprado? Enquanto ele estiver abaixo dos preços. Enquanto ele estiver abaixo dos preços, esse papel está dentro de uma tendência de alta e, portanto, eu preciso estar comprado de um papel que está dentro de uma tendência de alta, ok? Então isso aqui é um alvo, vamos supor, entre aspas, móvel.
ok? Olha que legal. Deixa eu colocar ele aqui de novo, stop ATR. Maravilha. Eu vou deixar as configurações bem básicas, tá? Só vou fazer uma modificação. Ao invés de 20 períodos, eu vou usar 21 períodos. Então, olha só, eu não sei até onde esse papel vai ir, mas eu não estou preocupado em saber quando é o topo. Eu não estou preocupado em vender topo. Eu estou preocupado em ficar dentro do papel enquanto o stop ETR me mandar ficar dentro do papel. Passaram-se aqui já alguns candles e eu ainda estou comprado. Eu não sei quando esse papel vai formar topo. Eu sei que quando o stop ETR virar, ele vai perder tendência e aí sim eu vou ficar interessado em sair da operação. Repare que eu ainda estou dentro, cara. Eu entrei aqui embaixo nos R$27 e eu ainda estou dentro. Nesse dia aqui, no momento em que eu identifico que o stop ATR virou para cima dos preços, isso significa que o papel perdeu o seu momento e, portanto, eu preciso ajustar o meu stop. Ou seja, eu trago o meu stop que estava aqui embaixo para baixo da mínima desse candle, abaixo da mínima dele que está em 33,73. Esse é a minha saída da minha segunda posição. Então repara que eu tive dois tipos de alvo aqui. Um fixo, onde eu botei o true range, 1,5 do true range como o alvo da RP, e o segundo alvo somente no momento em que o stop ATR virar. Essa é uma forma, tá? E essa é a forma que eu uso para swing trade. A forma que eu uso no day trade, no intradiário, é um pouco diferente. Vou pegar uma outra operação aqui, um outro exemplo de operação que eu fiz hoje em JBS. Eu identifiquei aqui uma barra de ignição JBS, nessa primeira barra do dia aqui, ok? O que eu fiz? Coloquei uma ordem de entrada assim que perdesse a sua mínima. Então, 25,20 era o meu ponto de entrada. Meu stop estava acima da máxima desse candle. A máxima desse candle está em 25,57. Coloquei uma ordem lá de saída em 25,58 no momento em que acionasse o trade. E como é que eu traço o alvo dessa operação aqui no intradiário? Eu utilizo o mesmo indicador, o True Range também. Só que ao invés de eu utilizar 1,5, no intradiário eu estendo um pouco. Eu utilizo de 2,5 a 3 True Range, dependendo do tamanho do candle, tá? O que for maior. Se a amplitude do candle for maior do que 2,5 True Range, então eu utilizo 3 True Range. Essa é a regra, tá? Nesse caso aqui, eu utilizei 3 True Range. Eu tinha 10 centavos aqui no momento da barra, então eu coloquei 30 centavos abaixo do meu ponto de entrada. 10 centavos vezes 3. Então, meu ponto de saída foi em R$ 24,90. Então, esses eram os pontos da minha operação. Vamos ver o que aconteceu na barra seguinte? Na barra seguinte, eu entro e já realizo, cara. E aqui eu não faço realização parcial. No intradiário, eu encerro tudo no alvo, ok? Essa é a diferença. Então tá, mostrei para vocês 3 tipos de alvo. Um fixo móvel. Tem outros tipos aqui, né? Tem muitos traders que utilizam, por exemplo, a média da volatilidade histórica. Eu já usei sim esse indicador para me traçar alvos. Chegou um momento que eu, fazendo meus backtests, eu identifiquei que o True Range performava melhor. Mas aqui é uma outra forma. Como é que a gente traça alvos através da média da volatilidade histórica? Dessa forma, ó. Pega aqui, a média da volatilidade está em 3, tem que pegar no momento da barra, tá? No momento do sinal. 3,75. O que eu fazia? 20% da média da volatilidade histórica. Então, se eu fizer 3,75 vezes 0,2, eu vou ter 0,75% de alvo. Repara que a volatilidade histórica me dá o alvo em percentual, enquanto o True Range me dá o alvo em real, tá? Essa é outra justificativa do porquê que eu passei a usar o True Range. É muito mais rápido. O intradiário, nós precisamos ter agilidade. Então, aqui eu já me dá a resposta objetiva. Mas, só para fins de conhecimento, olha como é que eu fazia. Então, eu pegava meu ponto de entrada e traçava 0,75% abaixo do ponto de entrada. E esse era o meu alvo. Então, meu alvo ficaria lá em 25,01. Essa é uma outra forma. Uma outra forma também que simplifica bastante a vida é projetar o risco como alvo. Então, tu pega aqui, ó, o risco é a própria barra, nesse meu caso, e eu projetaria o alvo, então, para baixo. Eu ficaria com o alvo lá em 24,83, que é uma maneira também bastante objetiva e bastante simples de se traçar alvos, ok? Então, essas são as formas que eu traço alvo no swing trade e no intradiário. Espero que eu tenha te ajudado nessa caminhada como trader. Se tu gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui, comenta como tu costuma conduzir tuas operações, que tipo de alvo tu utiliza
para o pessoal saber. E compartilhe esse vídeo. A gente se vê na próxima. Até lá!